Sejam bem-vindos, alunos. Aula de filosofia, aqui é o professor Marcelo. Vamos lá, sexto ano, essa é a nossa sexta aula, o módulo 3 da nossa apostila, e o tema é o mito. Vamos lá para a página 36, onde nós vamos começar daqui, desse texto aqui, vamos prosseguir e vamos até a página 39, ok? Então, eu vou ler aqui esse de relance e depois eu vou fazer duas perguntas em relação a esse texto aqui e vocês vão responder lá na plataforma do Plural Maestro e eu vou fazer a avaliação sempre pela plataforma do Plural Maestro. Lembrando que você passa sempre na apostila o exercício a lápis, porque posteriormente eu vou fazer a correção dos exercícios e você vai poder apagar e colocar a resposta correta, ok? Então vamos lá ler esse trecho aqui. Vamos ler então nesse texto. Você acompanha na apostila, porque aqui no site, no livro digital, ele está cortando. Então eu vou ler também porque eu tenho a apostila, tá? E você pode acompanhar na apostila. A cultura grega se desenvolveu no decorrer de vários séculos. Além da filosofia, as artes se desenvolveram fortemente entre os gregos. A escultura, a arquitetura, teatro e cerâmica são alguns exemplos marcantes da arte grega. A mitologia era um dos temas mais presentes em todas essas artes, pois faziam parte do dia a dia do povo. Essas histórias serviram de inspiração para centenas de artistas criarem suas obras, que resistiram ao tempo e são admiradas e estudadas no mundo todo. Então, lembrando que eu vou fazer perguntas lá na plataforma do Plural Maestro desse texto aqui. E aí, é claro, você vai poder consultar a sua apostila, tá ok? Tem um texto aqui muito interessante falando sobre a forma, né? O mito, uma forma de pensamento. E eu vou ler com vocês. O mito, uma forma de pensamento. A palavra mito vem do grego que quer dizer narrativa e história. Narrativa e história. Mas nem todo mito é grego e nem toda história é mito. Os mitos são histórias com características e funções próprias. Essas narrativas sempre trazem uma mensagem, um tipo de lição. Alguns mitos se dedicam a contar a origem de alguma coisa, estrelas, animais, seres humanos. Outros narram algum feito de uma personagem. Neles, a personagem termina bem ou mal, dependendo da atitude que teve em determinado momento. Essa atitude, então, pode ser considerada um exemplo positivo ou negativo, dependendo do resultado. Os seus significados podem variar bastante, pois é possível interpretar os mitos de diversas maneiras. Por exemplo, qual o significado do mito de Ícaro, filho do inventor Dédalo, que, para fugir de uma prisão, construiu asas de cera para ambos e avisou ao filho que não voasse nem tão alto e nem tão baixo. Ícaro desobedeceu, voou alto, aproximou-se do sol e a cera de suas asas derreteu, ocasionando sua queda. Entre outros aspectos, esse mito trata da obediência aos pais. Isso indica que a sociedade grega da época valorizava a sabedoria dos mais velhos
e associava a juventude à irresponsabilidade, que poderia ter resultados trágicos. Além disso, podemos pensar que o mito de Ícaro trata da moderação, da importância de evitar os exageros e os extremismos, dado que Ícaro morreu por não aceitar o conselho do pai, de que não deveria voar nem tão alto, nem tão baixo. O mito faz pensar que os gregos valorizavam um comportamento mais moderado e equilibrado. Por isso que ele fala, nem tão alto, nem tão baixo. Em resumo, os mitos também representam respostas e explicações a perguntas como: qual a melhor maneira de agir? Como as pessoas devem se comportar? Como devem ser as relações entre os mais novos e os mais velhos? Na Grécia Antiga, perguntas como essas depois passaram a ser respondidas também pela filosofia, que deu origem ao que hoje chamamos de ciência. Neste caso, não se contavam mais histórias extraordinárias, como seres fantásticos, mas se apresentavam explicações com base na observação da natureza e na reflexão. Embora a filosofia europeia sempre tenha dito relações com mitologias, gregas ou cristãs, por exemplo, ela apresentou ao mesmo tempo novas propostas de entendimento do mundo. Contudo, os mitos continuavam existindo. Contudo, os mitos continuam existindo hoje. É como já indicamos, eles não são exclusivos da Grécia Antiga. Nós fizemos exercício na aula passada para responder lá na plataforma do Programa Maestro, e algumas pessoas colocaram mitos brasileiros, né? Boitatá, o Boto Cor-de-Rosa, Saci Pererê, lobisomem e tantos outros, né? Apesar que o lobisomem e o Saci Pererê, eles foram trazidos para o nosso país, mas a origem dele, tanto do Saci Pererê como do lobisomem, é francesa. Mas vamos lá. Todas as sociedades têm seus mitos. Toda sociedade tem seus mitos. Por exemplo, as nações africanas e as comunidades indígenas do Brasil têm seus próprios mitos, tão interessantes e ricos quanto os gregos. Assim como os cristãos de hoje voltam-se para relatos mitológicos registrados na Bíblia. Ok? Logo abaixo temos aqui os exercícios, tá? E aí, na número 1, é uma resposta pessoal, tá? Ele pergunta assim: aponte ao menos uma diferença entre mito e uma história comum. A história comum a gente sabe, eu posso contar a história como foi o meu feriado de 7 de setembro. Eu vou contar a minha história, uma história comum. Fatos que, com certeza, pela narrativa que o professor falar, eu sei que é algo real que aconteceu. O mito não. O mito ele vai sempre ter um desdobramento, porque são coisas fictícias, né? Mas que podem ter, e muitas das vezes tem, um fundo moral. Então, existe essa diferença, tá? Número 2. Para você, com o advento da ciência, os mitos se tornaram inúteis? Aí vem pergunta aqui depois, justifique, tá? É uma resposta também pessoal, tá, minha gente? E é claro, mesmo com a ciência hoje em dia, nem todo mundo tem acesso. Existem coisas que a ciência já descobriu, mas determinadas sociedades, determinadas comunidades não vão compreender quando eu começo a falar num diálogo mais científico. E aí eu vou precisar usar de um mito, de uma história mitológica, muitas das vezes, que eu posso inventar, para chegar numa conclusão onde eles vão entender que determinada planta, vamos dizer assim, ou determinada bebida pode fazer ele morrer. Tá? Isso é um exemplo. Então, eu já dei até uma dica aqui nessa número 2. Vamos lá para a número 3.
Na número 3 pergunta assim: ainda hoje, os gregos estão presentes em animações, filmes e games. Em sua opinião, tá, minha gente? Em sua opinião, por que eles fazem tanto sucesso? Essa é a única pergunta que você vai responder ali. Por que ele faz tanto sucesso hoje em dia, na sua opinião, tá? E aqui ele vem dando algumas pistas para provocar você a responder. E é claro que aí é uma resposta pessoal. Você só vai responder essa daqui, ó, tá? Você só vai responder essa. E aqui ele vem dando a pista. Você pode considerar as seguintes questões para que você possa abrir a mente e responder. O que nós podemos aprender com os mitos? Tem que ter um ensinamento ali, um fundo moral. Olha que beleza. Não é isso? Já dei outra dica. É necessário crer na veracidade deles para que nos interessem? Não. Não é isso? Eu sei que o mito muitas vezes não é uma verdade. Então aqui são dicas para você responder somente essa daqui, ó, tá? Somente essa você vai responder. Os mitos podem ser vistos como fonte de sabedoria? Já sabe a resposta. Tá ok? Vamos então lá para a página 38. Na página 38, vim falando aqui algo muito interessante. Tá? Eu vou só colocar aqui, ler esse trecho, dar uma introdução, e vocês vão ler esse texto aqui para responder logo depois algumas perguntas. Vamos lá. No Brasil convivemos com mitos, tanto dos povos originários, os indígenas, quanto dos povos não originários, como os que vieram dos continentes africanos, europeus e asiáticos. Iemanjá, por exemplo, é uma figura mitológica originária do povo africano, Iorubá, muito popular no Brasil. Ela é um orixá. Logo aqui ao lado vem falando o que significa orixá, tá? E aqui também vem falando sobre Ifá, aqui, ó. É uma espécie de oráculo ou sistema de adivinhação com origem entre os Iorubás. É a cultura africana, tá? Ela é um orixá. Leia o trecho a seguir sobre Iemanjá. É muito interessante aqui, porque é conhecimento. Nós sabemos um pouco a origem e até entender um pouco a religião africana, né? Isso é muito interessante para conhecimento e para respeitar também aquelas pessoas, né, que possuem outra religião diferente do nosso. O conhecimento nos dá essa capacidade de compreender o outro e respeitar o outro, sem preconceito nenhum, ok? Isso é o conhecimento. E aqui vem uma pergunta falando o seguinte: faça um esquema que ilustre as relações de parentesco de Iemanjá com os personagens citados no texto. A dica eu vou dar para vocês, mas volto a repetir. Façam a lápis que o professor, na aula posterior, vai responder. Ó, até aqui, ó, você vai encontrar essa resposta, tá? Essas respostas, né? Você vai colocar os antepassados de Iemanjá, citados no texto, né? É apenas um. O marido, quantos maridos ela teve, né? Segundo o texto, né? Segundo essa história, vou falar logo. Teve 2 maridos, tá? Filhos com Olofim, já tô dando uma dica aí. Ela teve 2. Quantos filhos ela teve com Olofim? Também tá ali, senão eu vou falar. Não foi 2 não, tá, minha gente? Fala o número. Quem é flamenguista aí? Vou lembrar do tempo de Zico, né? Sei que a maioria é flamenguista, então vou falar do Flamengo. Tempo de Zico. Então tá. Qual é a camisa que Zico usava? Todo mundo já sabe. Se não souber, pergunta ao seu pai. Então, o número que Zico usava é o número de filhos que Iemanjá teve, né? Mas somente 2 nomes são citados. Eu quero que você coloque esses 2 nomes e a quantidade de filhos. Filhos, o número da camisa do Zico, mas eu quero que você coloque só 2 nomes que foram citados dentro desses 10. Ih, caramba, até falei, acabei falando o número da camisa de Zico. Ah, meu Deus do céu. Mas vamos seguir em frente. Vamos lá para o número 2, então? Essa é a número 1, tá? Na número 2,
Em que lugar começa essa história de Iemanjá? E em que lugar ela termina? Em 2 lugares ela começa e termina. Você vai ter que ver lá no texto, tá? Lembra daquele lugar onde existia um rei. O rei de... pontinho, pontinho. Você vai ver lá. Número 3. Como você descreveria a personagem de Iemanjá? E aí você vai falar, né? Como é que é essa personalidade de Iemanjá? E você vai descrever pelo relato da história dela, né? Ela é uma mulher forte, guerreira, predestinada, obstinada, né? Firme, objetiva. Você vai narrar segundo o que você está interpretando da história de Iemanjá, tá? Na número 4. Em diversas culturas, os mitos explicam a origem ou a existência de coisas importantes para o ser humano, como os bens e os fenômenos naturais. No caso da história de Iemanjá, o que ela explica? E aí você vai explicar, pensa sempre nos fenômenos naturais que aconteceram durante esse relato. E aí você vai colocar ali, tá? Nessa número 4. E na número 5, vem aqui no Candomblé, religião de origem africana, e Iemanjá é considerada a mãe das águas. Em 2 de fevereiro comemora-se o dia com oferendas em praias, muitas vezes feitas por pescadores. De que modo essa prática demonstra a influência do mito na vida das pessoas? E aí, claro, você vai poder ver, pesquisar na internet e ver o que tem de significado no dia de Iemanjá, né? As pessoas vão fazer o que no dia que é comemorado 2 de fevereiro? E geralmente você vai ver pescadores, né? Pescadores, barcos, né? Fazendo oferendas. Por que eles vão agradecer? E aí você vai construir a sua resposta. Ok? Um abraço a todos, Deus abençoe. Até a próxima. Até a próxima aula. Deus os abençoe. Um abraço.